onde no capítulo 1 nós temos a primeira visão, uma visão introdutória que o apóstolo João teve com relação ao Senhor Jesus Cristo e sua glória, senhorio e majestade, e também o esboço do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, você vai perceber, esse esboço, as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer. Entende-se que este é um esboço simplificado do livro do Apocalipse. Depois disso, então, nós temos as cartas às igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, então, por último, Laodiceia. Estas igrejas, apenas repetindo para refrescar a memória, eram igrejas locais, igrejas que do tempo de João existiam, mas que também, entendemos, são igrejas que representam épocas diferentes da fase da igreja na terra. A última delas, então, é a igreja de Laodiceia, com todas as características. Como eu já tenho falado também, eu particularmente creio nesta interpretação dos períodos históricos, né, que cada igreja representa uma fase histórica da igreja, porque é só olhar para a Laodiceia. É só olhar para a Laodiceia e a gente vai perceber que, de fato, é a igreja no sentido geral, não a igreja Batista da Graça, mas a igreja no sentido geral está representada aqui. Uma igreja rica, uma igreja que tem condições, uma igreja que tem mídias, uma igreja que tem televisão, uma igreja que tem dinheiro, uma igreja que tem conhecimento. Eu, quando era menino, eu queria comprar um livro, eu não tinha. Então, toda a minha fonte de conhecimento era o pastor ou os seus estudos e mensagens. Então, era muito difícil você ter um livro. Hoje você vai ali num site, você se cadastra, você tem e-books, com vários títulos e várias vertentes teológicas. Aí você pode se lambuzar de tanto degustar temas, teorias, doutrinas boas ou ruins, mas aí tem para qualquer gosto. Então, a igreja hoje ela está rica financeiramente, podemos assim dizer, ela tem suas condições, rica em conhecimento, em doutrinas, em possibilidades, mas, realmente, quantas conversões estão acontecendo nos dias de hoje? Quantas pessoas estão realmente vindo a Cristo? E quanto de Cristo está sendo mostrado a nós, como sociedade, como igreja, a nós e através de nós? Desta forma, Apocalipse vai traçar o quadro da igreja nos tempos do fim. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, então, dentro do seu propósito e do seu plano para a sua igreja, Ele está dizendo, olha, durante todo o tempo da graça, durante todo o tempo em que a igreja esteve na terra, eu pedi algo de vocês. Eu queria que vocês fizessem isto. Eu queria que vocês reconhecessem isto. Eu, pelo menos, tirei 3 coisas aqui, que eu entendo que Deus quer que nós reconheçamos. A primeira nós falamos na semana passada. Alguém se atreve a dizer o que foi que nós falamos? Irmãos, vamos brincar assim, cada um fala uma vez só, né? Senão todo mundo fala ao mesmo tempo, perdão, aí não dá para entender. O que nós falamos na semana passada? Nós falamos da majestade de Deus. Capítulo 4, você vai ler o quê? Eu falei, pelo menos, no capítulo 4, há 13 ocorrências da palavra trono. Trono significa reino. Majestade significa a glória de Deus. Diz respeito ao fato de que Deus é Deus. Nós acabamos de cantar, Deus, somente Deus, criou os céus e tudo o que nele há. Esse é o nosso Deus. E Ele está assentado no seu trono e Ele exige das suas criaturas esta consciência, este entendimento de que Ele é Deus. Deus requer isto. Deus não fez a você para que nós façamos e dirijamos a nossa vida como nós queremos. E com relação à igreja é da mesma forma. Deus não está dando à igreja a liberdade de ela se conduzir como ela quiser, até Ele dá
esta liberdade, mas o preço vem. Nós podemos pegar cada igreja aqui do livro do Apocalipse, nós vamos vir de Éfeso até Laodiceia, e nós vamos perceber que há igrejas onde Deus tem repreensões, mas Deus também tem elogios. Nós vamos perceber que há igrejas que Deus só tem elogios para essas igrejas, como é o caso de Filadélfia e Esmirna. Mas vamos perceber também que Deus tem igrejas onde Deus só tem repreensões, como é o caso, por exemplo, de Laodiceia. Não tem nada que Deus está olhando para esta igreja e está dizendo, olha, por quê? Porque estas igrejas, aquelas que têm as suas repreensões, eles esqueceram de que Deus é Deus. E que Deus estabeleceu o seu método para esta igreja ser dirigida. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como a maioria quer. Nós já falamos sobre isso. Nós vivemos num tempo onde a democracia, essa coisa, irmãos, não é bíblico, ok? Isso não é bíblico. Bíblico é o que o Espírito Santo está nos conduzindo. A maioria diz se crucificam. Isto é um fato bíblico. A maioria se desvia. A maioria hoje da sociedade, se você perguntar, estão completamente distantes de Deus. Agora, como nós vamos dirigir as nossas vidas para que todos nós pensemos de igual forma, mediante a orientação do Espírito Santo? Bom, isso aí é joelho no chão. Isso aí é vida em consagração. E muitas vezes, o calar-se, eu tenho usado muito essa expressão essa semana, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A melhor maneira de nós ouvirmos Deus falar é aquietando. Eu sei, você tem desejos, você tem ideias, eu também tenho. Mas a melhor maneira de ouvir Deus falar é ouvir a sua palavra dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas a igreja de hoje, ela está envolvida num processo tão intenso de fazer, de ser, que ela se esquece que Deus quer dirigir esta igreja. Tanto é que em Laodiceia, como já falamos, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É claro que eu estou falando aqui, mas há decisões que nós usamos, o sistema maioria, esse método maioria, isso é uma outra questão. Mas eu estou falando de forma bíblica. Nas nossas vidas, para nós olharmos para a nossa vida, no relacionamento com Deus, eu estou dizendo, como isso pode se encaixar de forma que Deus seja glorificado? É joelho no chão. São lágrimas, muitas vezes, sendo derramadas, para que nós possamos saber qual é a vontade dEle. E quando não, aquietemos e esperemos Deus falar. Jesus está fora da igreja, irmãos, pelo menos no que diz respeito a Laodiceia. Os homens estão sendo ovacionados. Aquele pregador está dizendo, olha como eu prego bem. Olha o ministério daquele outro. Olha como ele canta maravilhosamente. Mas tudo isto é de fato para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Esta é a ideia, é isto que Deus está requerendo. Porque Ele está no seu trono, Ele está dizendo, a mim toda a glória. Deus está dizendo, eu criei vocês para a minha glória e para a minha exaltação. Mas esse trono de majestade não é só um trono de majestade de um Deus que está alheio às necessidades do seu povo. Porque nós falamos quando Abraão orou ao Senhor, intercedendo pelo seu sobrinho Ló, quando ele ora e ele, Senhor, se eu me atrevo a chegar ao teu trono, Senhor, se me atrevi mais uma vez, se tiver lá 50, 45, 30, 15, 10, 5 pessoas, e o Senhor ouve. Mesmo Abraão sabendo que Deus era o juiz de toda a terra, como ele mesmo vai professar ali na sua conversa com Deus. Tu és juiz de toda a terra. Mas mesmo assim Abraão chega. Porque esse trono de majestade de Deus é também um trono de graça, como nós lemos também em Hebreus. E nós estamos desprezando, a igreja está desprezando. Por conta de todo o seu enriquecimento teórico, por conta de todo o seu enriquecimento de conhecimento pedagógico, cognitivo, que ela alcançou durante os tempos. Nós podemos discutir sobre tulipe de Calvino, lapsarianismo, pseudo-lapsarianismo e por aí vai. E onde está Cristo?
Aonde está Deus sendo glorificado? Podemos discutir, divergir sobre ideias, mas nessas divergências é Deus mesmo quem está sendo glorificado. É isso que Deus está requerendo de nós. Deus está requerendo, Márcio, você está fazendo isso, você subiu agora aí, você está professando essas palavras, porque você realmente crê nisso? Ou porque você quer que os views das mídias ou da sua mensagem amanhã ali no YouTube bombem? Essa é a questão. O trapace da semana passada, né? A questão toda é esta. Deus requer que nós entendamos e reconheçamos a sua majestade. Você está fazendo isso? Se você não está, se eu não estou, dobremos os nossos joelhos durante esta semana. Nós levantamos agora, cada irmão falou da graça que recebeu. Isso aí é a majestade de Deus, essa majestade graciosa que Ele revela a nós. Pelo seu poder e graça, Ele faz essas coisas aos seus filhos e à sua igreja. Se nós não estamos reconhecendo isto, dobremos-nos ao trono de graça, diante do trono de graça, e peçamos ao Senhor mais graça ainda, para Ele nos ensinar isto. E este coração ansioso que quer fazer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas no capítulo 5, seguindo então a nossa conversa, há mais um requerimento que o Senhor coloca aqui para nós. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, por favor. Vi na mão, capítulo 1, versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem és digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí então ele segue contando esta visão. No versículo 8 então vai dizer: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, toda tribo, língua, povo e nação. O tema da nossa mensagem, como eu falei na semana passada, é o trono, o livro e o cordeiro. Logo, os irmãos entendem qual é o próximo requerimento que o Senhor traz para nós aqui. O que Ele está demandando de nós? O que Ele está cobrando da sociedade humana? João vê um livro. Que livro é esse, pastor? É a Bíblia? Não, não é a Bíblia. Claro que não. É um livro, seja ele metafórico ou seja ele literal, é um livro que está ali, e aí você pode entender como você quiser, mas eu não vou me ater no que é este elemento, este objeto, mas o fato é que há um livro, e qual que é o problema dele? Perceba, irmãos, que o problema deste livro não é ler. Tanto é que João viu que esse livro estava escrito por dentro e por fora, ou pela frente e por trás. Ou seja, ele poderia perceber o livro que havia letras e palavras ali. E essas palavras eram palavras que você podia compreender, eram compreensíveis. João não estava impedido de ler. Você não está impedido de ler a Bíblia. Eu não sou impedido de ler a Bíblia. Se você pegar uma Bíblia apenas como um amuleto, né, como a gente muitas vezes faz, né, alguns fazem, pega a Bíblia e coloca na cabeceira da cama aberta para abençoar o lar, né, ou na estande para abençoar o lar. Não vai, só a Bíblia aberta, né, ou ler um salmo por dia, só isso não vai resolver. Qualquer um pode ler, desde que você tenha passado pela alfabetização, na infância, qualquer um pode ler a Bíblia.
O problema não é ler. O problema é abrir. Porque se você perceber, este livro aqui, que pode representar a Bíblia, não é a palavra de Deus, mas pode representar a Bíblia para nós, lá no capítulo 6, no momento em que este livro é aberto, ou seja, que os selos são quebrados, os selos são desatados, começam a acontecer o quê? Os acontecimentos que haverão de se dar depois dessas visões. Então, o primeiro selo é aberto e vem o cavalo preto, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho. Ou seja, as coisas passam a acontecer a partir do momento que este livro é aberto. Deus tem os seus propósitos, e os seus propósitos vão ser revelados mediante a sua palavra. Irmãos, você pode ler, como eu já disse, a palavra de Deus. Você pode se apropriar de todas as teologias possíveis que ali estão, de todas as vertentes teológicas que você pode ter conhecimento. Mas isto só vai ser transformado, ou seja, só vai se transformar em prática na sua vida, quando você realmente desejar. Percebam que vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Deus, o Senhor que estava sentado no trono na sua majestade, ele tinha um livro na mão. Ele não estava escondendo esse livro. Ele não estava escondendo esse livro. Qualquer um que quisesse, por assim dizer, podia tomar esse livro, abrir e ler. Quem fez? Ninguém fez. Sabe por quê? Por causa da indignidade nossa como ser humano. Da impossibilidade que eu tenho de fazer com que as coisas que estão neste livro, nesta palavra, possam realmente acontecer. Eu sei que em mim mesmo, como ser humano que sou, eu posso ler este livro, mas nada vai acontecer se por mim mesmo eu tomar a pretensão de colocar em prática. Eu estava conversando essa semana, sobre isso. Nós temos esta tendência de pegar talvez uma teoria, talvez algumas resoluções, algumas coisas que nós vimos, e agora eu vou aplicar, eu vou praticar isto, para que estas coisas então possam ser transformadas em hábitos, e em se transformando em hábitos eu vou glorificar a Deus. Eu estou falando no sentido religioso. Versículo 3 vai dizer: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando falamos sobre a palavra do Senhor, este livro que você tem à mão, seja esse livro escrito, seja um livro digital, esse livro que você tem à mão, irmãos, qual não deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus, senão de olharmos para ela e chorarmos, por conta da nossa indignidade. Nós discutimos, nós brigamos, nós batemos o pé para defender nossa ideia, ou a ideia da nossa denominação. Mas o que caberia a nós é talvez falar também, como o Daniel falou, a nós cabe o corar de vergonha, porque quando olhamos para esta palavra e vemos todo o conjunto de verdades que está inserido nesse livro, olharmos, irmãos, para a palavra, para as sagradas escrituras e dizer: Senhor, eu sou incapaz de olhar e nem mesmo compreender. Olha, percebam quantos anos, décadas, nós já temos esse livro à mão, e ele continua vivo.
ele permanece atual para os nossos dias, para a sua vida hoje ainda. Se você ler este livro hoje, talvez um versículo que você leu no ano passado, ele vai lhe trazer novas mensagens para o seu dia de renovação, de desafio, de aconselhamento, de repreensão, talvez. Porque é um livro vivo. E nós, olhando para ele diante da nossa indignidade, nós vamos entender: Senhor, eu não sou digno disso. Eu não sou digno nem mesmo de compreender estas coisas. Quanto mais entender que eu posso quebrar estes selos e posso fazer com que as coisas que estão aqui, elas de fato se sucedam, elas de fato aconteçam. Não vão acontecer. E é por isso, irmãos, que nós vamos ter na igreja de hoje tantos métodos e tantas ideias, para fazer com que a igreja se torne grande, para fazer com que aquele círculo eclesiástico se torne realmente relevante na sua sociedade, através do quê? Através de ações sociais, através de trabalhos que eu possa fazer, através de ministérios efetivamente, através de ações que o homem pode realizar. E enquanto isso nós estamos esquecendo da própria ação do Espírito Santo. Há pouco eu falei sobre a coisa de democracia, da maioria vence, mas quão melhor não seria se nós, naquele momento, nós dobrássemos os nossos joelhos, e se tivéssemos que deixar aquele assunto em pauta, e deixar em cima da mesa, irmãos, e vamos para casa, e vamos efetivamente chorar diante do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações, e Ele mostre o que Ele quer realmente para a sua igreja, e nós dependamos efetivamente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos capazes de fazer isso? Não, nós vamos brigar, irmãos, e eu vou colocar a minha ideia como se ela fosse a coisa mais certa, e a palavra de Deus é esquecida, a orientação do Senhor é esquecida. Nós temos muitos métodos hoje para encher a igreja, mas o único método que glorifica ao Senhor, e que está na sua palavra, está aqui, é ide, fazei discípulos. Não é show, não é coral, não é luzes, não é pregação, é cativante, não é coach, nada disso. É ide e pregai o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que eu acho, é o que está aqui, irmãos, nessa palavra. Mas por que não fazemos isso? Quantas vezes você ouviu de um irmão nessa semana, de um irmão que você não conheceu, ou foi abordado na rua, e ele veio e lhe pregou o Evangelho? Quem nessa semana foi abordado por algum cristão que lhe queria falar do Evangelho? Levante a mão, por favor. Num ponto de ônibus, alguém que bateu na sua casa e disse: olha, você conhece a Cristo? Eu quero falar de Cristo com você. Posso ter essa liberdade? Levante a mão. Por que não? Quantos de nós fomos à casa de alguém? Meu amigo, meu vizinho, meu parente, eu posso falar de Cristo para você? Não é esta a mensagem que aqui está? Não é esta a verdade que está aqui? Nós queremos muitos métodos, mas aquilo que está aqui nós esquecemos. Por quê? Não nos cabe o coragem e vergonha olharmos para esta realidade que o Senhor requer de nós, na sua palavra, mas nós não o fazemos. Não nos cabe ajoelharmos e chorarmos como João fez, quando ele diz ali, eu chorava, versículo 4, muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Nós queremos fechar os olhos, irmãos. Quem dera nós estivéssemos chorando pela nossa atitude. Não fazemos. Mas Deus está requerendo de nós. Ele requer que nós olhemos para o seu livro, que aqui em Apocalipse não é a Bíblia, mas eu estou usando isto para falar que este livro que está aqui mostra a vontade de Deus, que vai, a partir do capítulo 6, ser delineado, entrar em processo. Mas hoje o livro que você tem à mão, não é esse livrinho de João aqui. O livro que nós temos hoje é a palavra do Senhor. E cabe aplicar no meu dia, no seu dia, este livro.
Às vezes alguém vem a mim, já tive isso em outros ministérios, pastor, eu queria me aconselhar. Ok, vamos lá, você quer aconselhamento ou você quer opinião? São duas coisas diferentes, né? Você quer aconselhamento, a primeira coisa que nós temos que fazer é Bíblia. Então, olha, eu estou vivendo assim, assim, assim. A primeira coisa que você tem que fazer. Eu acho que eu já contei essa história para os irmãos, essa ilustração. Eu queria saber a vontade do Senhor, pastor. Ok, como é que está a sua vida? Conheci um jovem, ele vivia numa casa onde era envolvido com espiritismo, prostituição, rebeldia. Eu disse para ele, a primeira coisa que você tem que fazer, se fosse menor de idade eu não faria isso, mas a primeira coisa que você tem que fazer, sai da tua casa. Você já é maior de idade, você já tem o seu dinheiro, você já tem o seu trabalho, sai da tua casa. Enquanto você estiver lá, Deus nunca vai falar com você. Tinha um quartinho no fundo da igreja, que era para ser um banheiro, na verdade. Mas eu vou para onde, pastor? Tem aquele quartinho, quer? Era um quartinho 2x4, talvez, 2x3. Aquele quartinho que nós fizemos ali para o rancho é maior do que aquilo lá. Ele pegou, saiu, baixou a cabeça e saiu de casa. Falei, não vai vir mais. Quando daqui meia hora ele chegou com a mochila nas costas. Tudo que ele tinha na vida. Pastor, estou aqui. Você é doido? Não, o senhor não falou? Estou aqui. Hoje ele é pastor na igreja em Uberaba, lá onde nós saímos, ele está lá, né, servindo ao Senhor. Se acomodou ali, ouviu a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque ele teve que sair no meio dos barulhos que ele estava ouvindo em demasia para calar-se e ouvir Deus falar. Através de mim ou através de algum irmão, eu não sei. Mas Deus quer falar através da sua palavra. Deus não quer falar através do que eu acho ou penso, mas é a sua palavra. Estamos dispostos a ouvir? Claro, como eu falei, se ele fosse menor de idade, eu não pediria isso, porque ele está sob a tutela de maiores. Né? Mas como já era, vamos dizer assim, homenzinho, né, você pode fazer. Você não está cometendo nada ilegal e nada antibíblico. Você pode fazer. Agora, você quer fazer? Você realmente deseja isto? É necessário, irmãos, que nós estejamos prontos para ouvir esta palavra. Esse trabalho não é meu, não é seu. Perceba, nós estamos falando na quarta-feira sobre as bem-aventuranças. E a sexta bem-aventurança é bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Perceba que o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus não está dizendo, bem-aventurados os que conhecem teoria. Bem-aventurados não é os que têm uma vida moralmente sadia. Bem-aventurados os limpos de coração. Ou seja, o seu coração realmente está limpo. Agora, a grande pergunta é o que é ser limpo de coração? Porque na própria palavra do Senhor vai dizer, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Então, como é que eu posso ser limpo de coração para eu ver a Deus? Eu nunca vou ver a Deus porque eu não sou limpo de coração. Há pecado nesse coração. E nós conversamos sobre isso e a coisa é que ser limpo de coração não é você não ter pecado, isso é mentira, não existe, você é pecador. Eu sou pecador, eu já pequei hoje de manhã e você também. Como assim? Eu sei, você já pecou, você é ser humano assim como eu. Né? Talvez no seu sonho, talvez quando você reclamou do cabelo de manhã, esse cabelo não fica, né? Esse cabelo, eu queria um cabelo melhor. É pecado. Né? Mas qual é o nosso propósito maior? Por que estamos aqui? Limpo de coração diz respeito a um coração que deseja glorificar ao Senhor. Agora, isso precisa começar lá no nosso íntimo, não é nada externo.
É lá no meu interior que isso precisa iniciar. Jesus vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração. Não é se a sua roupa está limpa, é claro que nós precisamos manter a nossa roupa limpa, não é a nossa casa limpa, mas não é nada disso. A coisa aqui é, qual é o seu propósito? O seu propósito é puro. O salmista vai dizer, ensina-me, Senhor, a buscar, adorar somente o teu nome. É isto que eu quero. E a palavra do Senhor nos orienta a isto. Como é que nós fazemos isto? Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. Mas para isso, irmãos, versículo 2. Vi também um anjo forte. Capítulo 5, versículo 2. Vi também um anjo forte. Mas nem esse anjo forte conseguiu. Por que esse anjo forte não conseguiu tomar o livro? Abrir os selos? Ele não é forte? Nós já falamos isso também, mas há uma situação em Josué, capítulo 1. Josué foi chamado, depois da morte de Moisés, ele foi chamado para liderar o povo. E Deus fala a Moisés para animá-lo no que agora haveria de acontecer, ou seja, no que diz respeito ao seu ministério. E Deus fala a Josué o seguinte, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, qual era a característica que Deus esperava de Josué? Ser forte e corajoso. Era isso que Deus queria de Josué, para liderar o povo para chegar até a terra prometida. Mas o que Deus queria também, no versículo 7 ele vai dizer, para teres o cuidado, depois no final do versículo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, Deus queria que Josué levasse o povo até a terra, mas que Josué também observasse a lei do Senhor, que ele tinha dado através de Moisés. A característica para Josué levar o povo até a terra prometida é que ele fosse forte e corajoso. Mas quando Deus fala a respeito de observar a lei de Deus, Deus fala o seguinte no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Não basta só ser forte ou corajoso. Você tem que ser, para ouvir a palavra e aplicá-la na sua vida, você precisa ser forte e muito corajoso. Nos dias de hoje, viver a palavra, nos dias de hoje, dizer não àquele menininho que está chegando, bonitinho, não é? Ele não conhece a Cristo, não quer saber de Deus, mas é bonitinho. Ou aquela guriazinha, bonitinha. Imagine os jovens vivendo hoje, nos nossos dias, um jovem que quer servir ao Senhor. Eu sou forte, sim, eu vou na igreja, eu faço esse ministério, eu cumpro. Mas aí chega aquela menina, não é cristã, não quer saber de Deus. Você precisa de muita, mas muita coragem para fazer a palavra de Deus acontecer na sua vida. Aquele pai de família, amar sua esposa, amar seus filhos. Esse dia eu estava conversando com alguém, ele disse, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso me envolver na obra. Não. Você precisa olhar para a sua família, você precisa olhar para o seu filho e perceber a realidade do seu filho. Esquece a igreja, porque a última coisa que o teu filho quer ver é a igreja. Você está separado hoje por causa da igreja,
porque vocês focaram em ministério, fazer e acontecer. A sua família está lá. E o seu filho está do jeito que está, porque você se envolveu a vida toda com o ministério e esqueceu a sua família. Olha para a palavra. Você quer fazer isto? Esquece. Eu acho que ele não esqueceu. Esquece. Olha aquilo que Deus está pedindo de você. Se alguém não ama os seus, principalmente da própria casa, o Senhor Jesus vai dizer, ou Paulo vai falar a Timóteo, negou a fé e é pior do que o infiel. A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para a palavra de Deus. O que é que o Senhor está pedindo de mim? Eu estou disposto, ainda eu sou muito corajoso para fazer isso? Ou eu quero brilhar? Brilhar na igreja, brilhar na sociedade, na escola onde eu estou, como homem, irmã, ser submissa ao marido, precisa de muita coragem para fazer isso. Na sociedade que nós estamos, feminista, empoderadas, precisa de muita coragem para fazer isso. Guarde no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O meu coração precisa estar na palavra do Senhor. Mas o pastor está dizendo aqui que ninguém era digno de fazer isso e não somos. Ninguém foi capaz de tomar o livro e abrir e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque só tem um método e é esse o próximo requerimento que o Senhor está pedindo de nós. O seu método de salvação, de orientação. Ninguém foi achado digno, no versículo 4, de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 5, então, vai dizer, todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão de Judá, a raiz de Davi. Quando nós olhamos e lemos essas palavras, isto é forte, né, irmãos? Nós lemos há pouco. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, acima da terra. É forte o leão de Judá. A raiz de Davi que fala de toda a linhagem do Senhor, que o torna digno para ser o descendente de Abraão, da tribo de Israel, e assim poder salvar o Messias que foi prometido. Ele estava qualificado para isto. O leão da tribo de Judá, na sua força, na sua plenitude. Mas não foi o leão e nem foi a raiz. Foi o cordeiro. Este leão teve que se tornar cordeiro para morrer. Nós temos aqui várias ocorrências nesse texto. Versículo 6. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso aqui fala sobre a grandeza de Deus, o poder do próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? E então esse cordeiro, versículo 8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante de quem? Do cordeiro, não diante do leão, não diante da raiz da tribo de Davi, mas aqui estamos vendo o cordeiro que foi morto. E os 24 anciãos, ou seja, a igreja, como nós falamos na semana passada, se prostraram em adoração ao cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo canto, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força. Nada vai acontecer. Você pode abrir a palavra, você pode ler a palavra, você pode conhecer todas as teorias bíblicas e teológicas. Mas se você não aceitar o terceiro requerimento do Senhor, que é o método de salvação para a sua vida, ou seja, o cordeiro que foi morto,
e que este sangue que ele derramou na cruz do Calvário é suficiente para limpar os seus pecados, e você se dobrar, como a igreja está fazendo aqui, como os anjos estão fazendo aqui, e dizendo: Senhor, digno és tu, o Cordeiro que foi morto, versículo 12, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi Ele que morreu. Foi Ele que deu a sua vida. Este é o método de Deus. Não é o que você faz, não é o que eu faço, não é o quanto eu leio. Como é que eu posso me tornar muito corajoso para observar esse livro e as coisas que estão nele acontecerem de fato na minha vida? É o quanto eu faço, é o quanto eu quero, é o quanto eu realizo, é o quanto eu me envolvo, é o quanto de compromisso eu tenho. Não, é o quanto você vê e reconhece o poder do Cordeiro na sua vida, o quanto a igreja está olhando para Cristo Jesus crucificado na cruz do Calvário e dizendo: Senhor, eu rendo a minha vida a Ti, eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua própria vontade, segundo o seu bem-querer. Porque foi o Cordeiro que foi morto. Este é o método de Deus majestoso, glorioso, o Rei nosso de todos os tempos, Criador dos céus e da terra, que sustenta a minha vida, que protege você. É Ele. E enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Você já reconheceu Cristo na sua vida? Você já reconheceu que o sangue de Cristo é suficiente para limpar os seus pecados? Você já reconheceu que a sua indignidade diante do método do Senhor é real? Você já chorou dizendo: eu não posso? Você já se percebeu na sua indignidade? Eu já me percebi na minha indignidade. E diante da cruz de Cristo, do seu sacrifício, dizer: Senhor, eu não consigo, eu não posso. E nem quero me atrever a tomar esse livro, porque eu reconheço a minha indignidade. Faz, Senhor, na minha vida. Realiza a Tua obra em mim. Realiza, Senhor, o Teu querer. Você pode ter certeza que Deus vai fazer. Você pode ter certeza que Deus vai realizar esta obra de transformação na sua vida. Sabe por quê? Porque é dele todo o poder. Porque diante dele, todo joelho se dobrará. Diante de Cristo, todo olho verá e reconhecerá que Ele é Senhor. Ó, irmãos, que nós todos, tanto de forma particular, como na nossa casa como família, ou como igreja, todos nós possamos dirigir as nossas vidas nesse pensamento, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Aquele que foi morto, sim, mas ressuscitou para hoje ser aquele que está nos dando toda a graça e fazendo acontecer, porque tantas quantas são as promessas, todas têm nele, em Cristo Jesus, o sim. Desta forma, precisamos prostrar-nos e adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero fazer? Ok. Os selos vão ser abertos. As ocorrências vão se dar. O plano de Deus vai acontecer. O que Deus está requerendo de nós hoje como sociedade humana é que reconheçamos a sua majestade, reconheçamos a sua vontade estabelecida e revelada na sua palavra, e que todas essas coisas vão se dar somente quando eu me dobrar diante do seu Filho Jesus Cristo e reconhecer a sua obra na cruz do Calvário. Enquanto isso não acontecer, nós podemos viver como uma instituição. Nós podemos fazer grandes coisas, irmãos. Nós podemos realizar grandes feitos, grandes ações sociais. Tudo isso pode acontecer. E quantas igrejas estão presas nisso? Quantas instituições chamadas teológicas ou eclesiásticas estão presas nisso? Mas, diante de tudo isto, aonde Deus está sendo glorificado de fato? Este é o meu desafio.
Este é o seu desafio, este é o desafio desta igreja. Dobrarmos-nos diante de Cristo Jesus, glorificarmos o seu nome, porque este é o método que o próprio Deus, na sua majestade, reino e sabedoria, estabeleceu. Ainda que na sua graça, no teu trono de graça, Ele está dizendo: eu estou dando tempo para vocês. Ouçam-me, glorifiquem-me, observem a minha palavra e glorifiquem ao meu Filho, porque um dia Ele virá, não mais como o cordeiro, mas como o leão de fato, como o juiz para julgar toda a terra. E aqueles que não se encaixaram dentro desses requerimentos que eu estou pedindo de vocês, as provações, as tribulações, as dores vão iniciar. Nenhuma promessa o Senhor deixou de lado. Nenhuma promessa que o Senhor tenha feito, Ele esqueceu ou desistiu. Todas elas se cumpriram efetivamente. O que nós estamos vendo no livro do Apocalipse é realmente um tempo de angústia e de dor e sofrimento para todos aqueles que rejeitarem o propósito de Deus. A sua majestade, a sua palavra e o seu Filho que foi morto para que pelo seu sangue nós pudéssemos ser redimidos. Se você já tem esta graça, se você já reconhece, já vive desta forma, amém. Se você não fez isto ainda, entregue a sua vida ao Senhor. Encaixe-se, vamos dizer assim, nesses requerimentos que o Senhor está pedindo de você. Esse é o dia. Hoje é o dia que você pode tomar essa decisão. Se não o fez ainda, faça isto hoje. Mas lembre-se, o Senhor está dando um tempo para cada um de nós, para cada coração, olharmos para essas verdades e dizermos: Senhor, eis-me aqui. Faz-me de mim um teu servo, ainda que indigno sou, ainda que choro quando olho para mim mesmo, mas a tua graça é eterna, é excelsa, como nós cantamos. Vamos cantar este hino mais uma vez, que excelsa graça. Quero convidar os irmãos do louvor, e depois desse louvor, então, nós estaremos encerrando o nosso tempo aqui na igreja, mais uma vez agradecendo aqueles irmãos que chegaram.